Bom, se você está cansado de procurar pela internet, pelos blogs, pelos sites que tem lá como adubar uma planta e achar cada lugar uma informação cruzada, informação diferente, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar a adubação simples, a adubação eficiente, o arroz com feijão de adubação, para você não errar, para você não ter mais problema, fechou? Seja bem-vindo para mais um vídeo, meu nome é Gabriel Paulo, eu sou técnico em paisagismo e hoje a gente vai falar sobre o arroz e feijão da adubação básica, tá? Da alimentação básica e eficiente para as plantas, tá? Obviamente, tem mais coisa por trás do que eu vou falar? Tem mais coisa por trás do que eu vou falar. Vou me aprofundar muito? Não. O próprio nome do vídeo já diz, adubação básica para as plantas, tá? Deixa eu falar literalmente sobre arroz e feijão. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu tenho uma série de vídeos já falando só sobre isso. Toda semana tem lives às quartas-feiras, às 9 horas da noite. Se você tiver mais dúvida ainda, você pode fazer o pré-cadastro no meu site, gabrielpaulo.com.br. Se você não tiver dúvida também pode, tá? Que de qualquer forma você vai aprender um monte de coisa diferente lá. Vai no meu Instagram também, @gabrielpaisagismo. Lá tem conteúdo inédito todos os dias, às 11h30, tá? Seja post, seja foto, seja stories, seja o que for. Lá você vai aprender alguma coisinha todo dia, fechou? Quem nunca foi no garden, nas floriculturas, nos mercados, enfim, sei lá onde que você compra as suas plantinhas. Chegou pro atendente e falou: "Ai, minha plantinha tá amarelando, minha plantinha tá morrendo, minha plantinha tá sei lá o quê." E o cara falou: "Leva um adubo, leva um fertilizante." "Ah, beleza, mas pra que serve?" "Pra deixar a planta mais bonita." Aí você chega lá, compra qualquer um, bota, não resolve. É muito comum disso acontecer. Eu vejo isso acontecendo praticamente todo dia, atendo um monte de gente todo santo dia e todos eles têm, pelo menos algum momento na vida, já passou por esse problema. E hoje a gente vai resolver isso porque eu vou ensinar para você o básico, o essencial, o que a gente precisa saber para poder alimentar de forma correta as plantas, fechou? A partir do momento que a gente se propõe a comprar um fertilizante, a adubar a planta, a gente precisa entender que existem macros e micronutrientes, tá? Macronutrientes são divididos em duas ordens, a primária e a secundária, e os micronutrientes é uma ordem só, tá? Mas normalmente na terra que a gente compra, material orgânico e tudo mais, já vem a quantidade necessária que a planta precisa, fechou? Bom, macronutrientes de primeira ordem, que é o que nos interessa aqui hoje, a gente vai falar sobre todos eles, tá? Que são três, mas são os três principais, que é o famoso NPK. Nitrogênio, fósforo e potássio. O que são, para que servem? Lembrando aqui também novamente que pro desenvolvimento bom, saudável e perfeito das plantas, a gente precisa estar com todos os nutrientes em perfeita harmonia, beleza? Tem que estar com solo bom, que também não adianta a gente ter, por exemplo, um solo mega argiloso, que é horroroso para as raízes, porque elas não têm espaço, literalmente espaço para se desenvolver, porque eles são mais compactos. Gastar dinheiro, investir dinheiro em fertilizante. Também não adianta a gente ter um solo mega arenoso, que é um solo que não é capaz de reter esse nutriente, de segurar esse nutriente, investir uma grana em fertilizante, em adubo, e que a gente também não vai ver resultado. A gente tem que ter um solo muito bom. Bom, ensinei a fazer isso tanto no curso, que você tem que conferir aqui no site, quanto nas lives que eu fiz durante um mês inteiro, praticamente 30 lives seguidas. Então, se você quiser assistir essas lives aí e tal, é só fazer a pré-inscrição no site, você recebe, normalmente em uma semana, todos os links das lives que aconteceram, beleza? Enfim, você tem que preparar bem o solo, tem que ter um solo bom, um solo rico, um solo saudável. Aí você, então, entra com a fertilização, tá? Adubo, a gente pode considerar que são matérias orgânicas e fertilizantes de materiais minerais, fechou? O NPK, normalmente, os mais ricos são minerais, tá bom? Quando a gente fala de nitrogênio, fósforo e potássio, o que a gente está falando? Nitrogênio vai estimular a folha da planta a ficar aquele verde bonito, aquele verde intenso, aquele verde brilhante, tá? O fósforo vai estimular o enraizamento e a floração, consequentemente, frutificação, ou seja, vai plantar uma mudinha? Ou você quer que a sua planta floresça, frutifique bem? Você vai usar algum que seja rico em fósforo, beleza? E o potássio, ele vai aumentar a resistência da planta a pragas e doenças e a estresse hídrico, tanto o excesso
quanto a falta de água, beleza? Então a gente vai falar sobre tudo isso. Quando a gente fala de NPK, a gente envolve esse campo todo, tá? E a gente tem alguns teores de NPK. Então, por exemplo, quando a gente fala de 10, 10, 10, 4, 14, 8, 15, 5, 5, o que significa isso? Significa que aquele produto, tá? Na quantidade especificada que você tem que usar pelo fabricante, tá? Isso é muito importante, muita atenção nisso. Tem 10% de nitrogênio, 10% de fósforo, 10% de potássio. Tem 4% de nitrogênio, 14% de fósforo, 8% de potássio e por aí vai. Então, por aí a gente já consegue ter uma clareza maior na hora de a gente escolher um fertilizante. Se a planta tiver com folhinha amarela, tiver tudo mais, a gente tem que observar os sinais. Então, não é só o fertilizante que vai resolver, tá? A gente tem que perceber se a terra tá boa, se não tá compacta, se tem alguma praga, se tem alguma doença, tanto uma doença nutricional, no caso uma falta nutricional, ou fúngica, tá? A gente tem que perceber tudo isso. Se a planta tá com caule melado ou tá com folha muito seca, enfim, a gente tem que observar tudo isso, pode ser milhares de coisas, então tudo depende, tá? Mas via de regra, folha tá ruim, você vai começar pelo nitrogênio, não resolveu? Aí a gente tem que investigar um pouco mais, beleza? Não tá dando fruta, tá no ambiente certo? Ah, tá no ambiente certo, tá com sol, tá com bastante água, tal, beleza. Coloca fósforo, resolveu? Ajudou? Não, não ajudou. Então a gente vai ter que investigar porque é outra coisa. E a gente usando adubo certo, na quantidade certa, no momento certo, a planta tem que dar resultado. Uma outra curiosidade aqui que eu nem ia falar, mas eu vou falar porque acho que convém falar, é o fator de acidez do solo, o fator biológico, tá? Terra boa, fator físico, adubação, fator químico e acidez, fator biológico. O que acontece? O que é a acidez? Bom, a acidez é medida por uma tabela chamada um medidor de pH, uma tabela de pH, que vai de 0 a 14. 7 é o meio, é o neutro, tá? O que está abaixo de 7 é ácido e o que está acima de 7 é básico, tá? Qual que é o ideal para a planta? Entre 5,5 e 7,5. Não menos que isso e não mais que isso. Por quê? Porque isso dificulta a absorção e o aproveitamento de nutriente pela planta. Fechou? Como eu faço para medir isso ou para corrigir? Você pode literalmente comprar algum medidor, tá? De pH. Não serve aquele de piscina porque a gente não está falando de água, a gente está falando de terra, então é diferente o método. Mas para corrigir é bom você fazer isso pelo menos uma vez por ano, tá? De qualquer forma você vai dar uma levantadinha no pH e isso vai ser bom. Nenhum pH no Brasil, lógico que existem exceções, eu não conheço nenhuma, mas eu sei que existem porque regra tá aí. É um pH entre 5 e 5,5, tá? Quanto mais a gente rega, quanto mais a gente põe produto, quanto mais a gente mexe na terra, mais ácido ele vai ficando, tá? Lógico, são proporções mínimas toda vez que a gente faz isso, mas eles vão ficando mais ácidos. Por isso a necessidade da gente fazer isso todo ano, tá bom? Você vai usar um produto chamado calcário, tá? Além dele ter micronutrientes, tá? Ele vai ajudar a levantar um pouco mais esse pH, deixando a absorção desses nutrientes, que pode sim estar prejudicada, e você vai ter um resultado melhor, tá? Às vezes a planta precisa de nutriente, mas ela não está conseguindo absorver esse nutriente, então não apresenta resultado justamente porque o pH está ruim, tá? Então se a gente fizer isso, colocar o calcário, a gente vai ter um resultado melhor e a gente vai conseguir resolver o seu problema, fechou? Então é isso, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, de ir lá no Instagram, que a gente está postando conteúdo todo dia, tá? Às 11h30, live toda quarta, às 9 horas, pelo menos por enquanto, tá bom? Não esquece de fazer o cadastro lá no site, gabrielpaulo.com.br, se você gostou desse vídeo, e até o próximo. Um beijo e tchau!